Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos falar de quem não está mais entre nós. Vamos falar de quem já foi de base. Sim, e o programa hoje é Ritmo. É ritmo de festa. Por quê? Porque não está mais entre nós Silvio Santos. Mas não é dele que eu vou falar, não. Não é dele que eu vou falar, não. Vou falar do Delfim Neto, que deu fim à própria vida, né? Que pena, né, gente? Tão moço, né? Por isso que eu gosto de acreditar sempre que a história há de cobrar, né? A história é implacável, uma rola, tá? Esses sarafrai estão morrendo com quase 100 anos, passando a vida inteira no bem bom. Aí depois que morre, todo mundo vira gente boa, né? Aí vira gente boa. Aí vem fazer notinha. Ah, morreu o Delfim. Coitado, tão bom, né? Homem tão bom, né? Último signatário vivo do AI-5. Ah, mas foi há tanto tempo. Mas ele há poucos anos voltou a dizer que se acontecesse de novo, ele assinaria de novo aquela merda, né? Claro que nunca foi pra ele. Ah, não, mas ele era apenas um técnico. Sabe, o brasileiro adora acreditar nessas coisas. Não é só o brasileiro, vai. Mas como nós estamos no Brasil, eu vou falar do brasileiro. Adora acreditar nessas coisas, nesse tipo de mito. Por que eu tô aqui fazendo hoje a nossa gravação in memoriam, né, do nosso queridíssimo Silvio Abravanel, né? Camelô, né, gente? Camelô que ficou bilionário, hein? Quantos camelôs você não conhecem aí, né? Da família Abravanel, né? Grande judeu, inclusive estudado entre os estudiosos da teologia judaica lá, não ele, mas sua família Abravanel, muitos contatos, mas é um camelô, vamos acreditar que ele era um camelô, né? Vendia, como é que é? A FIC que eles contam, vendia capinha para título eleitoral. Aí, do nada, o cara virou dono de emissora de televisão, dono de banco, né? Não vamos esquecer toda a rede de contatos que famílias tradicionais têm, né? A própria questão de redes de judeus mesmos que se ajudavam naquela época, e se ajudam até hoje, mas naquela época com mais intensidade, tinham redes, né? Contatos políticos que ele construiu, sobretudo no tempo da ditadura, né? Fora que ele inventou o tigrinho da época, né? Ah, não, é só um esquema para facilitar a venda de brinquedinhos para as crianças. Não, era um título de capitalização, que até então era algo de exclusividade do Estado. Quer dizer, é aquela coisa de compadres, né? Que aqueles que circundam o poder, porque já estão, né, na roda do poder econômico, acabam reproduzindo. E depois vira um mito da garagem, vira um mito do ex-camelô. Assim como o mito que a gente vai falar hoje, que é o mito do Delfim Neto, apenas um técnico. Um grande desenvolvimentista. Um cara da esquerda. Um cara que teve um pensamento, uma contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Puta que eu pariu, olha, tem que ter paciência, eu vou dizer pra vocês. Então, assim, já falei demais, nós vamos reagir aqui a um vídeo das Galas Feios, que eu tô pegando aqui um ensejo pra aproveitar e falar da ida de base do Delfim, que não tem que comemorar porra nenhuma. Pô, Lula, que papagaiada foi aquela? Você fazer notinha, uma coisa é tudo bem, né? O Estado brasileiro fazer uma nota em relação ao cara que foi ministro, etc e tal. Agora, Lula. Aí vai lá e me puxa a Maria da Conceição Tavares na mesma nota. Puta que eu pariu. A Maria da Conceição Tavares devia estar se revirando no caixão. Não, aí é linha errada. A linha errada total. Mas vamos lá, sem mais enrolação. Vamos ver aqui o vídeo das Galãs Feios, tá? Sobre o Delfim Neto. Fico julgando o passado
como se fosse o presente. Mas o senhor acha que não houve nenhum erro naquele ato? Aquele ato institucional não teve nenhum erro na sua análise? Foi correto que eles... Não. Naquele instante foi correto. Só que você não conhece o futuro. Foi correto. Em um misto de inocência, utopia e esperança, nos acostumamos a repetir clichês como a história vai cobrar e aqui se faz, aqui se paga. Funciona mais ou menos como um mecanismo de autodefesa, já que na prática os maiores canalhas da história não são punidos, vivem bem e chegam saudáveis e ricos até os 100 anos de vida. No Brasil, onde a impunidade é a regra, é ainda mais comum. Delfim Neto, que morreu nesta segunda 12 de agosto aos 96 anos, é um ótimo exemplo de como esse ideal não se aplica à realidade. O economista era um dos mais longevos canalhas da nossa história. O último signatário do AI-5 a morrer, ele passou a vida tendo espaço cativo na imprensa e atuando como conselheiro de inúmeros políticos, inclusive do próprio Lula. Estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E, se Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que creio que ela não é suficiente. E deveríamos dar a Vossa Excelência, ao Presidente da República, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais, que são absolutamente necessárias para que esse país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. O maior Godot, sabe assim, isso é o maior Godot, é o maior miguezinho, porque, gente, esse cara comandou a economia na época de uma ditadura. O Estado é ditadura, né? Ditadura de classe, a gente já sabe, mas assim, durante aquilo que a gente chama de ditadura civil-militar no Brasil, esse cara podia literalmente tudo. Tudo. Não tinha que lidar com o Congresso, não tinha que lidar com um Banco Central independente. Ele podia tudo. E sabe o que ele fez? Ele construiu um arcabouço, né, econômico do Brasil que nos jogou numa superinflação. Que fez o Brasil ter 5 moedas diferentes no intervalo de, sei lá, 3 anos. Tá? A superinflação da história brasileira é produto da obra desse cara. Porque esse cara, é ele que vai desenvolver a indexação da economia brasileira. O que é a indexação? Tá? Quando a ditadura assume, já existia um problema de inflação no Brasil. Né? Nada parecido com o que eles vão deixar, mas já tinha inflação alta, preocupante, que vinha escalando nos últimos anos. E havia um debate entre os economistas brasileiros. De um lado, os estruturalistas, né? Do outro lado, os monetaristas. Tá? Os estruturalistas seriam a esquerda. Tá? E vamos tratar nesses termos assim. Quando o João Goulart é deposto, sai do poder junto com ele os estruturalistas, que começariam, que ele recém, né, tinha assumido o poder de fato, porque ele assume antes, mas tinha tido um plebiscito, e aí ele não tinha o poder de fato, enfim. Quando ele consegue de fato ter poder, logo ele cai. Então aquele grupo que estaria ascendendo ao comando da economia brasileira, os estruturalistas, não chegam a fazer nada. Tá? Então assumem os liberais. O Delfim, ele não chega junto num primeiro momento com esses liberais, mas ele vai assumir num segundo momento. E ele vai ser o responsável pela criação da crescente indexação da economia brasileira. Naquela disputa que eu já falei várias vezes aqui, entre os próprios liberais para definir como que seria feito o enfrentamento à inflação no Brasil, né, a turma do Roberto Campos vence, e então se estabelece uma estratégia gradualista, ou seja, para reduzir a inflação aos poucos, reduzindo a emissão. Vamos lembrar que eles são liberais, então estavam presos a essa mitologia, também aos poucos. Para isso desenvolveu uma indexação na economia brasileira, ou seja, indexando alguns preços que eles podiam controlar, fazendo com que esses preços ajudassem a inflação cair gradativamente. Tá? Isso vai começar funcionando até a virada do choque do petróleo, que essa mesma indexação vai começar a pressionar a inflação. Aí entra a figura do Delfim Neto. Em vez de você
trabalhar para desindexar a economia e esterilizar o problema da nossa ausência estrutural de dólares de divisas internacionais. Não, se buscou aumentar a indexação da nossa economia, corrigindo os preços cada vez mais fidedignamente. E isso acabou criando um grande monstro inercial. Ou seja, a nossa inflação era sempre uma inflação que trazia uma inflação projetada pela própria indexação. Ou seja, a inflação do presente era produzida pela inflação do passado. Isso vai se agravar até colapsar, fazendo com que os próprios militares tivessem que abandonar o governo porque tornaram o Brasil ingovernável, tamanho o problema econômico que eles criaram. E esse problema econômico foi, em grande parte, criado pelo Delfim Neto. Aí os caras vêm falar em desenvolvimentismo, por quê? Porque ele quis tocar um crescimento econômico puxado pelo Estado, financiado a dólar. E depois chamam isso de desenvolvimentismo, sendo que isso não é desenvolvimentismo em nenhum lugar. Você vai gerar uma brutal dívida externa, que neles geraram, impagável, que drena totalmente o ganho produzido pelo investimento em infraestrutura, por exemplo. Então, aquele milagre econômico lá do crescimento de 10, 11% ao ano se transformou numa brutal dívida externa a ser paga depois. Coisa que nenhum manual diz isso, para você financiar desenvolvimento com moeda estrangeira. Esse era o Delfim Neto, tá? Que ficou famoso lá com aquela ideia de primeiro fazer o bolo crescer para depois dividir. Ele estava apenas servindo aos interesses dos plutocratas de plantão, dos militares, da burguesia. E agora é enterrado com louros de ser um grande desenvolvimentista, um grande técnico. Mas ao morrer, virou santo, como é praxe. Bem antes de morrer, verdade seja dita, o tratamento dado a essa figura sempre foi o melhor possível. Colunas em jornais, em entrevistas na TV, consultorias econômicas, numa normalização absurda de uma figura abertamente abjeta e que nunca se arrependeu por ter apoiado o mecanismo que implantou uma ditadura em nosso país. Muito pelo contrário, ele se orgulhava de ter dado apoio a um ato institucional que cassava o mandato de políticos, permitia que o governo federal fosse interventor estadual e municipal e suspendia as nossas garantias constitucionais. Em entrevista ao UOL, no ano de 2021, ele disse que assinaria o AI-5 de novo, porque naquele momento era necessário. Nesse caso, o senhor, por exemplo, poderia colocar aí o AI-5, quando o senhor assinou o AI-5? O senhor não tinha conhecimento? Não. Pelo contrário, naquele momento, eu voltaria a assinar o AI-5. Eu tenho dito isso sempre. Aquilo era um processo, na verdade, revolucionário. Ah, claro. Hoje, vocês têm que ler os jornais daquele momento. A matéria ainda traz outras, digamos... Desculpe, galera, eu tenho que rir. Vocês tinham que ler os jornais daquele momento. Né? Tá falando do quê? Do período antes, então, 64? Porque depois de 64 tinha censura. E outra, você sabe como são os jornais, né? Os jornais são sempre muito confiáveis, não é isso? Se a gente lesse os jornais na época da abolição da escravatura, a gente ia ver como isso ia quebrar a economia. Essa era a preocupação dos jornais, não é isso? Agora mesmo os jornais estão aí vociferando um déficit, né, que ninguém na rua percebe, entende nada, enquanto que, por exemplo, o aumento da renda, a redução do desemprego, a retomada da indústria, nada disso é noticiado. Os jornais não são bons termômetros, tá, gente? Mas vamos lá, vamos continuar. Os pérolas do ministro da ditadura, que disse que hoje sabe que o melhor para o nosso país é uma aposta no processo democrático e que isso foi um aprendizado que ele obteve durante a vida. Claro, em 1964, quando já tinha 42 anos, isso aí tem nome, chama oportunismo. Era impossível notar que uma ditadura era má ideia. Delfim é tipo o menino Ney, amadureceu muito tarde. Mas participar e endossar o momento em que a ditadura perseguiu, matou e obrigou muitas pessoas a se exilarem no exterior não foi o suficiente para manchar a biografia dele. Nada foi, para ser honesto. Com a notícia da morte, políticos de todos os espectros rasgaram elogios a Delfim como se tivessem passado por uma amnésia coletiva. José Guimarães, petista, que é líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, cometeu o seguinte
Twitch, um grande economista pensador do nosso tempo e conselheiro político, ao longo de décadas continua influenciando o modo de pensar a economia e a sociedade no nosso país. Pois é, né? Que merda, né? Sabe, gente, assim, é por isso que a política burguesa, as eleições, os partidos da ordem, assim, cansam. Eu tô cansado, sabe? Tô cansado. É uma reprodução de apatia, sabe? É uma questão sempre acrítica, é uma despolitização permanente. Eu enchi o saco, sabe? Assim, eu vou apoiar pessoas que eu acredito, projetos, mas assim, eu não consigo mais crer no Partido da Ordem. Porque é isso, no final vira tudo a mesma coisa, sabe? É um projeto de transformar o mundo num simulacro político parecido com o que a gente tem, né, de padrão para o mundo nos Estados Unidos. É isso. Vamos ter ali 2 tipos de bosta, né, com 2 tipos de enfeite diferente, vamos fazer de conta que as pessoas escolhem alguma coisa votando nessas porcarias. É isso aí. Fernando Haddad também rasgou elogios a Delfim e o governo publicou nota de pesar lamentando a morte dele e de... Sabe, o governo publicar nota eu acho ok, eu acho que é um protocolo, entendeu? Agora, as lideranças não faz, fica feio. Maria Conceição Tavares, que poderia ressuscitar só para apagar a bituca do cigarro na cara desses covardes. Nossas expectativas... Essa nota, botando junto o nome da professora Maria da Conceição Tavares, então foi repugnante, vocês vão me desculpar. Eram baixas, mas ter que lidar com essa lambeção de Paquita do AI-5 até entre esquerdistas é de palhaço. Mas sabe por que mídia e sociedade tentam normalizar, dar um verniz de pessoa sensata para uma figura como essa? Pela atuação de Delfim como ministro da Fazenda, responsável pelo suposto milagre econômico. E mesmo essa pauta é bastante contestável. Reparem que na cobertura de hoje, jornais e portais preferiram dar visibilidade para essa parte da biografia de Delfim, deixando o AI-5 como nota de rodapé, detalhe, como se fosse apenas um vacilo que mancha de leve. Não, tudo bem, assim, tem gente Humberto, mas o AI-5, assim, ele não tinha uma escolha, ele tava ali. Cara, primeiro que sempre tem escolha assim, tá? Não precisava estar ali, ajudando a construir aquela merda, aquele governo, tá? As pessoas sendo torturadas nos porões ali, e o cara lá achando que era uma revolução que era necessária, tá? Primeiro que, sim, sempre tem escolha. E segundo, cara, qual é o legado desse cara como economista, gente? Uma boa, assim, sabe? Uma boa. Sabe, pra mim, o legado era uma inflação de mais de 1000%. Isso é o legado. Sabe? Tem vídeo dele falando da Transamazônica, dizendo que não, o bagulho funcionou pra caralho, achando bonito, mas achava indígena pelo meio do caminho, subornava, ou se não, dava fim. Quer dizer, um canalha assumido, gente, um canalha assumido, aí ele morre, depois de viver no bem bom, né, se projetar pro mundo numa ditadura, continuar mamando a vida inteira, morre com 100 anos, cheio de dinheiro, sabe? Aí vira um homem bom. Saca? Não dá, gente, não dá, sabe? Não é uma questão de respeitar. Sabe o que acontece, então? Só fica quieto. Tudo bem, então o Lula não quer criar uma rusga política. Fica quieto. Faz uma nota institucional. Fiquem quietos, não falem porra nenhuma. Sabe? É nesses pontos que eu digo, a direita tá politizando o tempo todo. Eles não perdem uma chance de politizar, de mostrar qual lado do espectro eles estão. Estabelecem uma linha, eles cruzam uma linha. Nesse momento onde a gente tem uma crise, onde a luta de classes tá mais escancarada, estabelecer essa linha é determinante, gente. Aí, a nossa esquerda institucional não é capaz de fazer isso. Quer ser sempre aceita, quer sempre ser validada, quer ser sempre, vamos dizer assim, recebida. E nunca é, por mais que eles se abaixem. Eles se abaixam, só conseguem mostrar a bunda, e nisso rola esse processo de despolitização à esquerda, enquanto que a direita está politizando o tempo todo esse tipo de debate. Aí os caras jogam o Delfim Neto pro lado da esquerda. Aí tem esse tipo de postura.
Não, gente, não, esse cara não era de esquerda, tá? Esse cara tava no grupo que tirou os economistas tirados para a esquerda na época, que também não eram bem esquerda, mas eram desenvolvimentistas. Tinham-se uma pegada nacionalista, a turma da CEPAL, né? Não, esse cara deu continuidade, claro, ele vem um pouco depois da virada, que vai se ter ali, que eles chamam de virada desenvolvimentista da ditadura, mas que eu insisto, não é desenvolvimentista. Eles só vão ter uma pegada de economia mais nacionalista porque era o padrão no mundo todo na época. Os liberais estavam fazendo isso no mundo todo na época. Os nossos liberais, que nunca tiveram grande criatividade, simplesmente decidiram imitar. Mas aquela coisa, né? Pode copiar, só não faz igual. Aí o que eles fizeram de diferente? Acharam bacana tentar desenvolver a nossa economia com um estímulo do governo custeada a endividamento externo. Genial! Esse é o genial Delfim Neto. Deve essa ilibada existência. E jogar essa informação no título é bastante desonesto. Primeiro que Delfim partia de um pressuposto totalmente cruel na economia, que era dizer que precisávamos primeiro fazer o bolo crescer para só depois dividi-lo. Traduzindo em bom português. Como é que é? Trickle-down economies, não é isso? É a mesma merda, gente. Tá? Não tem nada mais de direito do que essa frase. O Delfim apenas popularizou isso à sua época aqui no Brasil. Esse senhor se empanturrava nos melhores restaurantes e, enquanto ministro, se recusava a criar programas sociais para os mais pobres porque o bolo precisava crescer antes. E depois que cresceu, esse gordola comeu o bolo sozinho com seus amigos. O tal milagre econômico celebra o aumento do PIB brasileiro no período da ditadura. No entanto, foi também o período em que houve maior concentração de renda na mão dos mais ricos e ampliação da desigualdade social. Exato, e isso criou, né, uma burguesia muito descolada da realidade do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Completamente descolada, que estão no poder até hoje. Eu estava aqui falando no início do vídeo do Silvio Santos. Silvio Santos, o Roberto Marinho, o Antônio Carlos Magalhães, são todos crias da ditadura. As grandes empreiteiras. Vocês acham que as empreiteiras começaram a fazer mutreta com político, com o Lula, gente? Vocês acham que na construção da Rio-Niterói, da Transamazônica, não teve mutreta com empreiteira, gente? De onde é que vocês acham que surgiu essas porra? É inacreditável. Nos anos de chumbo, o Brasil viveu de tomar empréstimos do estrangeiro, o que aumentou a dívida do país. Também, nessa época, houve o chamado arroxo salarial, com o salário se desvalorizando em até 25%. Então, isso é outra coisa que é importante falar, o arroxo salarial. Lembra que eu falei da indexação que o Delfim criou? O que é essa indexação? É indexar um preço a outro. Por exemplo, subiu o dólar, tem que subir o salário. Ou subiu o dólar, tem que subir o combustível. Subiu o diesel, tem que subir a tarifa de energia elétrica. Sei lá, só para vocês entenderem o que é indexar. Indexar é atrelar um preço ao outro. Pois bem, como a inflação era muito alta, tá? Todos os agentes econômicos procuravam indexar os seus preços para não perder para a inflação. Ou seja, poder reajustar seus preços para não perder para os outros reajustes na cadeia. Muito bem, então se criou um emaranhado de indexadores no Brasil. E como essa turma acreditava que a inflação era produto da emissão, na cabeça deles, eles tinham que reduzir a velocidade da expansão da base monetária para reduzir a inflação. Tentaram isso de 1 milhão de jeitos, não deu certo nunca, e eles só conseguiram acabar com a inflação quando deixaram de se apegar a essa aposta, tá? Mas enfim, o Delfim também era dessa turma. Mas qual foi, tá, a jogada? Para vocês verem a crueldade do cara. Tudo era muito bem indexado. Algumas coisas não, tipo o quê? O salário. A indexação que se fez sobre o salário era propositalmente uma subindexação. Ou seja, os preços subiam, tudo era indexado, então os preços se reajustavam das tarifas, enfim, e os salários também. Nós chegamos a ter, na época da inflação altíssima aqui da ditadura, gatilho salarial. Então, sempre que a inflação atingia determinado patamar ao longo do mês, automaticamente os salários subiam. Tá? O salário subia todo mês, porque os preços disparavam todo mês. Nós tínhamos uma inflação na casa dos milhares, tá, gente?
É essa inflação que esse cara deixou para nós. Pois bem, a indexação dos salários era sempre uma subindexação. Ou seja, as coisas subiam e o salário subia menos. As coisas subiam mais, o salário subia menos. Então vejam, havia um permanente arroxo salarial. Ou seja, ele procurou conter a emissão monetária, reduzindo o salário dos trabalhadores. O salário dos trabalhadores. E ele teve a brilhante ideia de utilizar o salário dos trabalhadores como âncora monetária. Então veja, a âncora que seguraria todos os outros preços, crescendo forçadamente menos que os preços indexados, seria os salários. Os salários, entendem? É lógico que o bolo vai crescer e nunca vai ser repartido. Sabe? Então esse cara, esse facínora, que agora a gente vê ali, os caras ficavam lambendo o saco, pagando pau. Morreu. Que pena que de velho e rico e gozando de saúde a maior parte da sua vida. De nunca ter pago pelas merdas que fez. É o cara que criou o arroxo salarial. Houve desenvolvimento? Sim, mas a que custo? Porque, para crescer durante a ditadura, o país subsidiou as indústrias, gerando êxodo rural e incentivou o endividamento de empresas. Esse combo desagou na hiperinflação dos anos 80. Se a ditadura teve como justificativa arrumar a casa e diminuir a inflação, ela falhou. Quando os militares tomaram o poder, a inflação estava em 93% ao ano, mas quando eles saem do poder, em 1984, ela chegou a inacreditáveis 235%. Foi o país com a maior inflação entre aqueles atingidos pela crise da dívida. Se o período de Delfim como ministro da Fazenda deixou algum legado, é esse. Legado que levou Collor a congelar poupanças e FHC a dilapidar o patrimônio público brasileiro nas décadas seguintes. O que Delfim até queria ter feito. E quando eles saem, a inflação continua acelerando fortemente. Tá? Então, tipo, aqueles 200 e tantos % ali vai ser café pequeno porque vai ficar. E vejam, a culpa não foi do Sarney, tá? Porque a bomba econômica já estava formada e ela era tão grande, eles simplesmente jogaram no colo do Sarney e, ó, saíram fora. Feito antes, viu? Nos anos 70, ele sugeriu vender a Petrobras, mas Médici foi sensato o bastante para notar que perder a autonomia na área de combustíveis não era uma das melhores ideias para o momento de crise do petróleo. Outros pontos polêmicos que são deixados de lado na história de Delfim é que ele foi o responsável, junto com Henning Albert Boylessen, dono da Ultragás, por arrecadar fundos para financiar a Operação Bandeirantes, conhecida como OBAN. E o que essa operação fazia? Era um aparato de repressão que sequestrava, torturava e matava opositores. Delfim também esteve envolvido em denúncias de corrupção. Quando foi deputado, o PGR Sepúlveda Pertence denunciou Delfim pelo escândalo Coroa Brastel, referente a financiamentos ilegais da Caixa Econômica para o empresário Assis Paim Cunha. Mas as... É isso aí, tortura, assassinato, fraude, corrupção, clientelismo, né? Tentou vender a Petrobras, então privatismo, ou seja, o cara é uma síntese, né? Ele é um combo do que não presta. O Delfim Neto era um combo do que não presta, né? Acusações foram barradas, porque a Câmara impediu que ele fosse investigado. Aí é fácil, né? Eis uma prova, agora morta, de que o tempo não cobra quem é rico. E se foi cobrar, não deve ter achado o endereço e a cobrança não foi entregue. Delfim não foi herói. Mas como sou cristão, terminarei esse vídeo com um salmo em homenagem a esse grande homem. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer sua memória da terra, visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Amém ou não amém? Então tá bom, galera, é isso, tá? Que sirva mais uma vez de lição pra gente. Esse papo de a história vai cobrar, bobagem. Quem tem que cobrar somos nós, tá? Esses caras têm que pagar em vida, tá? E não adianta a gente esperar, tá? Porque o tempo não faz justiça, tá? O tempo não faz porra nenhuma, a não ser a gente ficar velho. Tá bom? E se você chegou aqui até o final, por favor, dá aquela moral tradicional. Mais importante ainda, semana passada eu fiquei doente, não consegui produzir direito, vou tomar gancho
aqui do YouTube, então é mais importante ainda você deixar aí o seu like, seu comentário, ver se o sininho tá ativado, né? Para nós não tomar Shadowban. Beleza, gente? Era isso hoje. Tchau, tchau e até a próxima.